E hoje vamos resolver mais expressões numéricas do quinto ano. Na última aula eu gravei a resolução dessas questões aqui. São 8 questões que tem soma, multiplicação e subtração. Nenhum desses exemplos aqui tem divisão. Se você não assistiu, o que foi que nós fizemos? Nós resolvemos essas questões, mas o resultado já está aqui, olha. Se você quiser tentar resolver para saber se você tem o conhecimento de como se resolvem essas questões, o resultado já está aqui na frente que para servir de gabarito aí para você. Então você pode tentar resolver e ver se você consegue chegar nesse resultado. Caso você não esteja conseguindo resolver, é só buscar aqui no canal por expressões numéricas do quinto ano. Fiz todas elas, como eu falei para vocês, multiplicação, soma e subtração, utilizando a tabela pitagórica, a tabuada de Pitágoras. E hoje nós vamos fazer os exemplos que têm divisão. Veja, eu trouxe mais 4 exemplos aqui, mas nesses exemplos você tem divisão, multiplicação, soma e subtração. As 4 operações básicas. Novamente, já coloquei o gabarito aqui na frente, caso você queira tentar resolver, para você testar aí se você tem um conhecimento de como resolve essas questões aqui. Mas se você não souber, não tem problema. Eu vou mostrar como é que resolve agora. O que foi que eu mostrei nas questões anteriores? Se você tem multiplicação, soma e subtração, você vai resolver primeiro a multiplicação e depois você vai resolver a soma e a subtração independente da ordem. Mas você tem que primeiro resolver a multiplicação. No caso dessa questão aqui, no caso dessas questões aqui, que tem multiplicação e divisão, então você não pode sair resolvendo primeiro multiplicação. Você tem que resolver a divisão, caso a divisão venha primeiro, ou a multiplicação, caso a multiplicação venha primeiro. Por regra, você tem que fazer o quê? Divisão e multiplicação, depois soma e subtração. Por regra, vai funcionar assim. Mas vai ficar bem claro eu fazendo a resolução aqui para vocês. Fazendo aqui primeiro essa questão, aqui eu tenho 64 dividido por 8, multiplicado por 2, somado a 35, dividido por 5 e subtraído de 6. O resultado vai dar 17. Como eu faço para chegar nesse resultado? Primeiro, você precisa fazer a divisão. Por que eu preciso fazer a divisão? Porque na sequência de resolução eu tenho que fazer primeiro divisão e multiplicação, depois soma e subtração. E nesse caso aqui, a divisão está vindo antes da multiplicação. Então eu vou fazer primeiro divisão. Se eu vou fazer essa divisão, eu também já posso fazer esta divisão aqui, olha. Vou fazer também esta divisão aqui. Então vou resolver essa questão fazendo essas duas divisões. Depois eu faço a multiplicação, depois eu faço soma e subtração. Mas se você não souber fazer divisão, por exemplo, aqui tem 64 dividido por 8. Quanto é 64 dividido por 8? Você consegue chegar nesse resultado através da tabuada de Pitágoras. Também já fiz um vídeo aqui mostrando como você utiliza a tabuada de Pitágoras para multiplicação e para divisão. A maioria das pessoas imagina que a tabuada só sirva para multiplicação. Não. Se eu tenho uma divisão como essa aqui, olha, 64 dividido por 8, basta eu ir na tabuada, pegar a casa do 8, aqui eu tenho a linha 8, vou até onde está o 64, e o 64 está na coluna do 8. Então, significa que 8 vezes 8 é 64. Então, se eu pegar 64 e dividir por 8, o resultado é 8. É a operação inversa da multiplicação. Isso funciona porque eu estou trabalhando com quinto ano, números naturais, números inteiros. Então, a divisão aqui sempre vai ser uma divisão exata e ela sempre estará lá na tabuada. Então, 64 dividido por 8 dá como resultado 8. Aí vou manter a multiplicação por 2, não vou resolver ainda. Vou manter a soma. E aqui eu tenho outra divisão, que no caso é 35 dividido por 5. Farei o mesmo procedimento utilizando a tabuada. Venho na linha do 5, vejo onde é que está o 35 e vejo qual é o resultado da divisão. 35 dividido por 5 é 7. Então, o resultado dessa divisão aqui é 7. Coloco 7. E vou colocar a subtração e o 6. Veja que eu mantive a multiplicação por 2, mantive o sinal de soma, mantive o sinal de subtração e mantive o 6. Fiz o que? A divisão de 64 dividido por 8 e o 35 dividido por 5. Agora eu tenho uma multiplicação, uma soma e uma subtração. Nessas três operações aqui, por ordem de resolução, eu tenho que fazer primeiro multiplicação, que é 8 vezes 2. 8 vezes 2 é bem fácil de saber, mas se
Caso alguém não saiba, basta você vir na linha 8 e na coluna 2 aqui da tabuada de Pitágoras, qual é o valor que está aqui? É 16. Então, 8 vezes 2 é 16. E eu vou colocar esse 16 aqui embaixo. 8 vezes 2 é 16. Aí eu coloco a soma, mais 7, coloco a subtração e coloco 6. Então, veja, eliminei a multiplicação. Primeiro eliminei a divisão, resolvi, né, a divisão. Depois resolvi a multiplicação, agora eu estou com soma e subtração. Eu posso fazer a soma e depois a subtração, ou eu posso fazer a subtração e depois a soma, indifere, é que eu posso escolher. Eu escolheria fazer 7 menos 6, logo que eu sei que vai dar 1, e depois somar com 16, que eu sei que vai dar 17. Mas para quem está aprendendo, é melhor fazer sempre da esquerda para a direita. Porque quando você pega duas operações como essa aqui, olha, que são operações onde a ordem da qual vem primeiro é o que vai determinar qual vai ser resolvido primeiro, então é bom você pegar por costume fazendo da esquerda para a direita. Então você vai fazer 16 mais 7 e depois subtrair 6. Você faz assim, olha, 16 mais 7. 6 e 7 é 13, coloca o 3 e vai a 1. 1 e 1 é 2, deu 23. Aí você faz a subtração do 6. Aqui eu tenho que o 3 não dá de tirar 6 de 3, né? Então eu empresto daqui para cá, fica 13 menos 6 vai dar 7. E aqui era 2, emprestou 1 para lá, vai ficar 1. E eu chego no resultado 17. Aqui eu fazendo primeiro a soma, né? E depois fiz a subtração. Se eu fosse fazer primeiro a subtração, eu faria 7 menos 6, daria 1. E eu somaria mais 16, 1 e 6 é 7, daria 17. Veja, mas como eu falei, se você está aprendendo, é melhor, por mais que seja uma conta maior, é melhor que você sempre faça da esquerda para a direita, que é isso que vai determinar a resolução aqui quando você encontrar divisão e multiplicação. Aqui na frente nós veremos que eu tenho uma situação parecida, olha, aqui eu tenho divisão e multiplicação, aqui eu tenho divisão e multiplicação, então eu faço primeiro divisão e depois multiplicação. Aqui embaixo nós teremos um exemplo onde tem primeiro multiplicação e depois divisão. Aí se você for fazendo aqui sem seguir a ordem da esquerda para a direita, você tende a chegar numa questão como essa, você vai querer primeiro dividir para depois fazer a multiplicação, como nós fizemos aqui. Só que nesse caso aqui eu fiz primeira divisão, porque divisão está em primeiro, aqui da esquerda para a direita vem primeira divisão. E isso é o que determina qual eu resolvo primeiro. Você faz pela ordem, ou seja, a ordem da esquerda para a direita. Vai fazer primeiro divisão nessa, e aqui embaixo vamos fazer primeiro multiplicação, tá bom? Então aqui o que eu resolveria primeiro? A soma, 16 mais 7, que vai dar 23. 23 menos 6, aí eu faço a subtração, que fica em 17, que é o mesmo resultado daqui, tá bom? Quando chegar na soma e na subtração, pode escolher qual faz primeiro? Pode. Posso escolher aqui, facilita mais para mim. Mas quando está começando, é melhor fazer da esquerda para a direita. No exemplo seguinte aqui, nós temos novamente divisão, multiplicação, subtração e soma. Aqui nós temos divisão, multiplicação, soma. Aí tinha outra divisão e uma subtração. Aqui não. Aqui tem soma, divisão e soma, multiplicação. Qual eu resolvo primeiro? Da esquerda para a direita, eu vou resolver primeiro divisão. Eu tenho que primeiro fazer 28 dividido por 7 e depois eu pego esse resultado e faço a multiplicação, igual como fizemos aqui. Fiz a divisão, peguei o resultado e fiz a multiplicação. Mas quanto é 28 dividido por 7? Estou falando da casa 7 da tabuada, né? Então, vendo aqui na linha 7, onde é que deu 28? 28 deu aqui. Então, o resultado é 4. 28 dividido por 7 será 4. Aí eu vou colocar esse 4 aqui, que ele vai multiplicar com esse 8 aqui. Vou descer aqui a subtração e vou descer a soma. Tenho 4 vezes 8, porque aqui eu tenho multiplicação, subtração e soma. Nesse caso aqui, eu resolvo primeiro multiplicação. Então, 4 vezes 8, venho para a tabuada. Quanto é 4 vezes 8? 32. Eu pego a linha 4, a coluna 8 e vejo o valor que está na interseção. O valor que está na interseção é 32. Então, 4 vezes 8 é 32, menos 12, mais 5. Novamente, como eu falei para você, eu vou fazer primeiro obedecendo a ordem, né? 32 menos 12
2 menos 2 é 0, 2 menos 1 é 2. E depois eu faço a soma. 0 mais 5 é 5 e baixa o 2. Então, o que eu fiz primeiro? Eu fiz primeiro 32 menos 12. Isso dá 20. Depois eu faço a soma mais 5 e chego no resultado 25, que é igual ao que está aqui. Beleza? Dois exemplos onde você tem a divisão e a multiplicação, mas a divisão está vindo primeiro. Então, eu vou fazer primeiro a divisão. Quando eu falo primeiro, é seguindo a ordem da esquerda para a direita. Nesse exemplo aqui, mudou. Não as operações, porque eu continuo tendo multiplicação, divisão, soma e subtração. Mas aqui no caso está vindo primeiro multiplicação. Então eu tenho que fazer primeiro a multiplicação. Depois vou fazer a divisão. Quanto é 9 vezes 3? 9 vezes 3, tabuada pitagórica. Linha 9, coluna 3. 9 vezes 3 é 27. Então aqui eu tenho 27. Vou dividir isso por 9. Vou somar a 12 e vou subtrair de 6. Quanto é 27 dividido por 9? Porque se eu tenho divisão, soma e subtração, eu tenho que fazer primeiro divisão. 27 dividido por 9. Vindo na tabuada pitagórica, eu pego a linha 9. Vejo onde é que está o 27. Aqui eu tenho 27. Se eu dividir por 9, ele vai chegar na linha 3. Então, 27 dividido por 9 vai dar 3. Eu coloco 3 aqui. Aí eu vou somar a 12 e vou subtrair de 6. Então, eu tenho 3 mais 12. 3 e 2 é 5. Baixei 1, deu 15. E vou subtrair 6. 15 menos 6 é 9. Então, o que foi que eu fiz? Eu somei e depois subtraí. Aqui deu 15 menos 6. Isso é igual a 9. Aqui eu vou chamar a atenção para vocês para uma coisa interessante, que no quinto ano, por mais que você já saiba disso, não passe isso para o seu filho. Ensine a ordem de resolução para ele. Porque aqui, olha, eu tenho 9 vezes 3 dividido por 9. Aqui cabe uma simplificação, porque quando eu coloco 9 vezes 3, eu chego em 27. Aí eu pego 27 dividido por 9 e eu volto para 3. Ou seja, eu volto para esse valor aqui. Quando eu tenho um valor que está multiplicando e está dividindo, ele pode ser simplificado. Eu posso cancelar esse 9 com esse 9 aqui. Nos anos seguintes, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, a gente vai começar a fazer isso. Mas aqui no quinto ano, a gente está treinando as operações. Não faça esse tipo de simplificação. Deixa ele fazer a multiplicação de 9 vezes 3 e depois dividir por 9, que ele mesmo vai perceber que voltou para o 3. Então, o desenvolvimento do cálculo mental dele vai ficando aguçado. Então, não faça a simplificação. Faça o cálculo normal, igual como a expressão é apresentada, e chegue no resultado. E depois ele vai começar a ver essas nuances da resolução, tá bom? O que você precisa ensinar para ele com esse exercício? A ordem de resolução. Divisão, multiplicação, divisão, multiplicação. Aqui multiplicação, divisão. E ele vai lhe perguntar, por que que aqui eu resolvo primeiro divisão e aqui eu resolvo primeiro multiplicação? Por causa da ordem, você vai resolvendo da esquerda para a direita. Por que que na soma e na subtração eu não tenho que fazer da esquerda para a direita? Porque são operações diferentes de divisão e multiplicação. Quando você pegar uma matemática um pouquinho mais avançada, vai aprender todos esses porquês aqui. Mas hoje ele precisa aprender a ordem de resolução, tá bom? Na última questão aqui nós temos multiplicação, divisão, soma e subtração, igual a essa. Acredito que agora você já consegue fazer, mas eu vou fazer para vocês assim mesmo, de uma forma um pouco mais direta. Deixa eu colocar aqui. Como temos pouco espaço aqui, eu vou colocar a resolução aqui em cima. Vou até colocar o problema aqui para cima. Nós temos 9 vezes 2 dividido por 6 mais 12 menos 10. Isso é igual. Fazendo a multiplicação, 9 vezes 2. Linha 9, coluna 2. Dá 18. Então, 9 vezes 2 é 18. Vou dividir isso por 6. Vou somar 12 e vou subtrair de 10. Quanto é 18 dividido por 6? Linha 6, onde está o 18? 18 está na coluna 3. Então, 18 dividido por 6 é 3. Aqui eu terei 3. Vou somar a 12 e vou subtrair de 10. Aqui posso fazer direto, né? 3 mais 12 é 15. Menos 10, isso é igual a 5. Uma resolução um pouco mais rápida para vocês, mas que chega no mesmo resultado de 5.
ok? Então, fazendo uma pequena revisão, na aula anterior eu mostrei para vocês que em soma, subtração e multiplicação, você resolve a multiplicação e em seguida faz soma e subtração. Fiz 8 exemplos desse tipo aqui. Na aula de hoje eu incluí a divisão e você faz primeiro divisão desde que ela venha primeiro aqui na ordem da esquerda para a direita. Se vier primeiro multiplicação, você faz primeiro a multiplicação, desde que ela venha primeiro aqui na ordem da esquerda para a direita. Em seguida, você faz a soma e subtração. Mostrei aqui mais 4 exemplos de como você faz essa resolução. E sempre utilizando tabuada de Pitágoras, que é uma tabuada muito prática, que você consegue fazer multiplicação, divisão, consegue ver MMC, consegue ver múltiplos, consegue ver quadrado perfeito. Uma tabuada muito útil para você mostrar para o seu filho. Beleza? Espero que você tenha compreendido. Nas próximas aulas eu vou incluir parêntese e colchete e chave, que é para você aprender também a ordem de resolução quando aparece parêntese, colchete e chave. E com isso você vai aprendendo as resoluções matemáticas para ensinar para o seu filho e não deixar ele reprovar de ano. Beleza? Espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu, coloca aí no comentário o que foi que você não compreendeu, para a gente gravar um vídeo e tirar as dúvidas de vocês. Se você quiser acompanhar nossa sequência, se inscreve aí no canal e mostra para quem está precisando. Forte abraço, até a próxima aula.